Meus irmãos, graça e paz a todos, e especialmente às nossas mamães aqui. Quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Lucas, capítulo 10, verso 38 até 42. A palavra do Senhor, meus irmãos, nos diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nosso Deus, nosso Pai, que privilégio nós temos de nos reunir em Teu nome, no Teu dia, Senhor, e agora podemos ouvir a voz do Senhor, por meio da palavra, da exposição da palavra do Senhor. Nos colocamos todos aqui, Senhor, em total dependência do Senhor, para falar, para ouvir, para refletirmos, decidirmos, ó Deus, e aplicarmos a palavra do Senhor em nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que assim o Senhor seja favorável a cada um de nós e nos abençoe com a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Controle ou caos? Nos anos 60, 70, meus irmãos, durante a Guerra Fria, os espiões eram muito importantes, ainda são, mas naquele período estava em grande evidência, procurando aí descobrir os segredos dos inimigos. E como a vida, a arte imita a vida, muitas vezes, foi criada uma série de TV, naquela ocasião muito popular, uma comédia satirizando esse gênero da espionagem, tipo James Bond. E o nome da série, os mais antigos se lembram, Agente 86. Duas agências ali travavam uma batalha constante, se antagonizando uma com a outra, e os nomes dessas agências eram bem sugestivos. Uma delas chamava O Controle e a outra agência se chamava A Caos. A Caos, ela queria dominar o mundo, desestabilizar o mundo e criar realmente, como o seu próprio nome indicava, através de atividades criminosas, instalar o caos na sociedade. E o Controle procurava fazer o contrário. Era a agência do bem, que procurava trazer ordem e estabilidade mundial. O problema dessa agência do bem, o Controle, é que o seu principal agente era um agente trapalhão. O nome dele, Maxwell Smart. Os mais novos não sabem nada do que eu estou falando, né? Mas pega a ideia, tá bom? Pega o conceito. Ele tinha tudo, o nome dele, Smart, né? Era um trocadilho paradoxal aí, porque Smart no inglês significa esperto, e de esperto ele não tinha nada, tudo menos esperteza. Era um agente trapalhão, mas que cativava a sua audiência por essa estupidez cômica que o Max, né, como ele era chamado, tinha. Ele tinha um icônico sapatofone, foi o precursor do celular, ficava um pouquinho mais embaixo, mas já era, né, sem fio, wireless. E ele era sempre salvo e ajudado por uma agente muito bonita, muito competente, que depois com quem ele se casou, a agente 99. O Max, geralmente, cada episódio tratava de um plano mirabolante do Max, para resolver alguma coisa ou para desempenhar uma missão. E ele tinha um bordão que ele falava: pode deixar, chefe. Lembra do chefe? Pode deixar, chefe, está tudo sob controle. Na agência do controle, Max era o encarregado do controle.
Só que saía tudo fora do que ele tinha planejado, nada de controle, era pura sorte, ou quando não, a mãozinha da 99 para as missões serem bem-sucedidas, e aos trancos e barrancos, então, o controle ia superando a caos, né, nesses episódios, apesar do Max. Por que eu estou falando isso? Porque todos nós temos um quê de Max. Nós queremos controlar as situações da nossa vida, nosso futuro, as pessoas à nossa volta, mas nós somos incapazes de exercer pleno controle. Nós fazemos muitas trapalhadas também nessa nossa tentativa de controlar a nossa vida, a nossa casa, e depois a gente fica angustiado quando vê o controle escorrendo pelos dedos e o caos muitas vezes tomando conta da nossa vida. As mães que o digam, não é verdade? Acredito que muitas mães devem lutar com de uma maneira mais intensa contra esse caos que muitas vezes toma conta da vida do lar, da vida de uma mãe. Os primeiros anos, e a gente tem acompanhado isso muito de perto, hoje vocês viram aqui à frente a 07, né? E nos primeiros anos, aquela luta da mãe para controlar sono, alimentação, saúde, e depois elas vão crescendo mais um pouquinho, bem pouquinho, e a luta para controlar aquela desobediência, né, que começa a brotar aí no coraçãozinho e na vida das crianças, sem falar no controle da ordem da casa, porque as crianças são um verdadeiro tornado de bagunça. Por onde elas passam vai ficando aquele rastro de caos, né, na casa. A casa começa o dia, quando possível, já tudo arrumadinho, mas aí nas primeiras horas do dia já tudo sai do lugar, e os filhos vão crescendo, e as mães continuam lutando à medida em que eles avançam para controlar seus estudos, controlar a alimentação, as amizades, as saídas, o lazer, a rebeldia, né, que vai crescendo mais e mais, e sem falar também no cuidado com o marido, com a casa, com o trabalho da mãe, controlar o tempo com as suas prioridades para dar conta de tudo isso e ainda ter uma vida devocional naquelas mães que amam a Jesus e que querem ter um relacionamento com Ele. E quando essa sensação de caos vai tomando conta da vida de uma mãe, um sentimento que é sabido que é muito comum nas mães: a culpa de não ter dado conta de tudo, de não ter conseguido controlar tudo, fazer tudo do jeito que precisa fazer, e aí medo, ansiedade assaltam e tiram a paz do coração de uma mãe, e elas começam a refletir, porque talvez estejam vivendo de uma maneira equivocada, no puro modo de sobrevivência materna, nada mais do que isso. E a angústia muitas vezes toma então o coração de uma mãe. Sabe que eu falei de coisas que não tem nada a ver? Será? Ou eu estou vivendo de perto de algumas mães para saber como é que funciona? O texto bíblico que nós escolhemos para esse Dia das Mães fala de uma mulher desesperada para dar conta de tudo na sua vida, para controlar todas as suas obrigações domésticas, suas obrigações devocionais, especialmente ou de uma maneira muito particular, num dia muito especial, porque tinha acabado de chegar na aldeia dela, para se hospedar na casa dela, a convite dela, ninguém mais, ninguém menos do que aquele rabi famoso, aquele mestre Jesus de Nazaré, tinha acabado de chegar. Betânia era o nome da cidade. Betânia é como se fosse uma cidade no entorno, uma cidade dormitório, ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, dava para fazer a caminhada ali em 40 e poucos minutos. Jesus estava no final do seu ministério, já com 33 anos, vivendo os seus 6 últimos meses antes da sua morte, ressurreição e ascensão. E inclusive a ascensão de Jesus foi desta cidade de Betânia, para onde ele subiu. Mas o fato é que ele chega então numa das residências de Betânia para ser hospedado ali,
e por causa da sua chegada ali, acontece um grande estresse naquela casa, envolvendo a anfitriã, sua irmã Marta, sua irmã Maria, e sobrou até para Jesus o estresse daquele episódio. J.C. Ryle, que é um bispo de Liverpool, muito erudito e ao mesmo tempo pastoral, que escreveu muita coisa boa, ele fez um alerta: até que Jesus volte, sempre haverá Martas e Marias em nossas igrejas. E fato é que nós nascemos todos aqui Martas, e nós temos que aprender. Jesus nos ensina a sermos Marias. Por isso, algumas lições muito importantes podem ser extraídas de um texto como esse, especialmente no Dia das Mães. Nós poderíamos falar aqui, por exemplo, que nós devemos cuidar da nossa vida devocional, especialmente quando nós estivermos muito sobrecarregados. Porque às vezes é o contrário, você fica sobrecarregado, a primeira coisa que a gente elimina é a nossa devocional. A gente aprende no texto desse que isso não é saudável, não faz bem de forma alguma. Uma outra lição que nós poderíamos trazer aqui, e preste atenção nessa, você que gosta de trabalhar na igreja, preste atenção, você que gosta de trabalhar na igreja. O ativismo desprovido de intimidade com Deus, desprovido de santidade, não agrada a Deus. Tá bom? Essa é uma passagem onde isso fica muito claro, que Deus não é que a gente não deva servir na igreja, servir ao Senhor, mas sem intimidade com Ele, sem santidade, isso não agrada a Deus. Mas eu queria, para além dessas aplicações, olhar um pouquinho mais abaixo da superfície. Junto com os irmãos, nós olharmos para o coração dessa mulher e procurarmos entender por que ela se comportou tão mal ali perante Jesus, com a sua irmã. Não basta a gente observar os comportamentos equivocados, pecaminosos, nós temos que estar sempre nos perguntando: por que é que eu faço o que eu faço? Por que que eu fiz como eu fiz? Por que que Marta fez como fez ali, de uma maneira tão inconveniente, apesar de toda a sua generosidade, hospitalidade, apesar de ser uma mulher crente, uma discípula de Jesus? Mesmo assim, ela se comportou de uma forma que não deveria. O que que moveu essa mulher a sentir o que ela sentiu, agir como agiu, falar como ela falou? Vamos procurar observar também como que Jesus tratou o coração dela, porque é isso que é o que conta, meus irmãos. É de dentro do coração do homem que brotam todas as coisas ruins. Então não basta combater as coisas ruins, mas nós temos que tratar o nosso coração, e Jesus fez isso. Vamos procurar trazer isso para a nossa vida também. O que levou essa mulher então a negligenciar a melhor parte em favor de coisas secundárias? A mensagem principal que eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa manhã, especialmente com as mamães, é que nós somos criados e redimidos para a dependência de Deus, e não para autossuficiência, para controle, para autonomia. E eu quero então compartilhar algumas verdades que eu encontro nesse texto sobre essa nossa vã tentativa de controle na nossa vida. Primeira verdade, então, que eu encontro aqui nessa passagem é que a tentativa de controle é extremamente desgastante, e nós deveríamos destronar o controle da nossa vida, ou essa tentativa de controle na nossa vida, tentativa pessoal, em função do nosso próprio bem-estar. William Henley escreveu um poema em 1875 intitulado Invictus. Ele tinha passado por grandes tribulações ao longo de toda a sua vida, e no final do seu poema, as duas últimas linhas de 16 que fazem parte desse poema, ele disse: eu sou o senhor do meu destino, capitão da minha alma. Eu sou o senhor do meu destino, capitão da minha alma. Eu controlo a minha vida. A última coisa que ele conseguiu foi isso, controlar a sua vida. Diversas tragédias o abateram, sua família, sua vida, e foi uma tentativa ilusória de controle da sua vida, como é a tentativa ilusória de tentar controlar as nossas próprias vidas na nossa mão, com a força do nosso braço. Nós não estamos falando aqui do domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo,
Não estamos falando aqui de responsabilidade com os nossos compromissos, não, é algo diferente que nós estamos abordando quando falamos deste controle. O controle é um problema do coração daquela pessoa que confia em si mesmo e que não descansa na pessoa de Jesus nem nas suas promessas. O controle é aquela expectativa que nós temos de que tudo aconteça do jeito que nós planejamos, no dia, na semana, na vida. Controle é aquela expectativa que nós temos de que as pessoas à nossa volta sejam como nós achamos que elas deveriam ser. E na raiz, o controle está na raiz de diversos pecados, de diversos problemas que surgem na nossa vida. Uma pessoa autoritária e manipuladora, ela muitas vezes faz assim e é assim porque está tentando controlar pessoas e circunstâncias. Quando nós tentamos controlar e não conseguimos, isso gera raiva, isso gera medo, isso gera desânimo. Quando a gente vê que não consegui, as coisas não saíram do jeito que eu gostaria. É desse tipo de controle que nós estamos falando. Marta convidou Jesus para se hospedar na casa dela. Era para ser um momento único, maravilhoso. Imagina, Jesus encarnado, visitando a sua casa. Era para parar tudo e desfrutar daquele momento, mas aquele dia se converteu num dia de tensão familiar, que respingou até em Jesus. No verso 40 que nós já lemos, nós vemos que Marta estava agitada de um lado para o outro. Lucas 10, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, e ela então ficou assim muito chateada, como estava ali como uma barata tonta, com 1000 obrigações, e ela olha para o lado e vê lá sua irmã, Maria, toda folgada, toda relaxada, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E ela fica indignada não só com a sua irmã, mas também com Jesus. E de uma maneira muito atrevida, ela diz no verso 40, na parte seguinte: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela dá uma dura em Jesus. Pode um negócio desse? No Senhor e no Criador e Senhor de todo o universo, tomando uma chamada de uma Marta descontrolada. Para quem queria ter controle, naquele momento ela perdeu o controle, não só de tudo e de todos, mas até de si mesma. É o que acontece quando a gente quer fazer aquilo que não fomos criados para fazer. Ao invés de chamar Maria do lado, falar: irmã, vamos lá, me ajuda aí, eu estou aqui. Não, ela fez isso em público, foi muito deselegante, muito inapropriado aquela atitude de Marta. Só faltou ela dizer para Jesus assim: foi a irmã que o Senhor me deu, está se comportando desse jeito, o Senhor devia liberar ela, em vez de cair ocupando o tempo dela, mas liberar ela para trabalhar comigo. As emoções de Marta estavam à flor da pele. É o que acontece quando a gente perde o controle dentro das nossas expectativas. Ela está frustrada, ela está julgadora em relação à sua irmã, talvez com inveja, ela queria estar ali, não podia. Ela está irada, ela está com ansiedade no coração, fala de uma maneira impensada, suas prioridades estão equivocadas, ela está com medo do que vai acontecer na hora da refeição, ela está preocupada com o futuro, ansiosa com o futuro, e tudo isso borbulhando naquele coração controlador de Marta. Mas no final, como sempre acontece, não é? Nada de controle, caos e desgaste. A Associação Brasileira, Associação de Conselheiros Bíblicos Certificados nos Estados Unidos, numa entrevista entre 2 conselheiros, registrou a seguinte verdade: se você está tentando fazer algo pelo qual Deus é responsável, estar completamente exausto é uma consequência inevitável. Quando tentamos fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer, controlar, governar soberanamente tudo e todos, nós acabamos ficando exaustos.
é o que a tentativa vã de controle nos proporciona. Mas, meus irmãos, vamos parar e pensar um pouco. Diante de Marta e de Maria, naquela casa, naquele dia, estava aquele de quem o profeta Daniel se refere como filho do homem, uma expressão que Jesus gostava muito de usar. E quem é esse filho do homem? Daniel capítulo 7, versículo 14, nós encontramos uma descrição de quem ele é e de como isso deveria fazer com que nós abríssemos mão, abdicássemos de nós mesmos querer exercer controle sobre a nossa vida. Daniel capítulo 7, versículo 14, nós temos a passagem bíblica, vamos ler juntos. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Era ele que estava ali, e é ele que está na nossa vida, que está na nossa casa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que no dia final, nos tempos finais, será reconhecido e adorado por toda a humanidade. Ninguém mais, ninguém menos do que ele. E Marta tentando controlar sua vida, ao invés de colocar sua vida e todas as coisas nas mãos de Jesus, ao invés de se assentar, de descansar ao lado de Maria, já tinha feito o que era necessário. O problema não é que eles iam passar fome, é que ela, na sua ansiedade de ter tudo nos mínimos detalhes, ela estava se excedendo a ponto de receber esta palavra de Jesus. Quanto desgaste desnecessário para quem tenta viver a vida controlando tudo e todos. Nesse Dia das Mães de 2025, eu queria perguntar para você, mamãe, como você se sente? Sobrecarregada? Exausta, talvez? A maternidade, vocês sabem da minha posição sobre a maternidade, quanto eu sou encorajador, dá para perceber isso na minha casa, né? Por mais maravilhosa que a maternidade seja, pelo privilégio que é, pelo dom de Deus que é, ela tem um preço a ser pago, mas que não seja o preço indevido da tentativa de controlar coisas, pessoas, situações que só Deus pode controlar, que não seja a tentativa de ter tudo sob controle sem conseguir descansar no amor de Deus, no poder de Jesus Cristo, no seu soberano controle sobre todas as coisas, que não seja o preço sendo pago por tentar fazer todo o seu trabalho de mãe, sem contar com a graça, com a ajuda, com o alívio que vem da presença do Senhor. Então, mamãe, nesse Dia das Mães de 2025, deixa aqui nessa manhã o seu fardo pesado, cansativo, de querer controlar todas as coisas. Eu estou me dirigindo às mães, mas isso vale para cada um de nós, tá? Você pode não ser mãe, pode já ter sido há muito tempo. Homens, esse é uma tentação, uma inclinação universal do ser humano, desde a queda. Queremos viver em autonomia, controlando todas as coisas. Nós somos criados e fomos redimidos para a dependência de Deus e não para o controle, exercer esse controle doentio, obcecado, que muitas vezes acomete a nossa vida. Esta é uma verdade, então, meus irmãos. Uma segunda verdade sobre essa vã tentativa de controle da nossa vida. E aqui o parafuso dá uma apertada aqui, meus irmãos. A tentativa de controle é um ídolo do coração, é um pecado, de acordo com a palavra do Senhor. Porque foi assim que Jesus se dirigiu a Marta: Marta, Marta, repetindo 2 vezes, como ele fez com Pedro em outra ocasião: Simão, Simão. É aquela hora de tomar uma chamada, mas uma chamada feita por amor. Leais são as feridas feitas por quem ama, e Jesus então está corrigindo a Marta, está repreendendo amorosamente, porque ali não estava apenas uma mulher trabalhadora, dedicada, hospitaleira, ali estava alguém pecando com um comportamento irado, pecando com toda aquela agitação do coração, pecando por esses
com esses frutos de um coração controlador. E esse coração controlador também é um pecado, é uma manifestação de rebeldia contra Deus. Que contraste entre essas duas irmãs, não é verdade? Nós temos uma delas, no contraste entre as duas, nós temos o contraste entre coisas que são essenciais e coisas que são secundárias, coisas que são urgentes, coisas que são importantes. Nós temos um contraste entre um coração pacificado que descansa no Senhor e um coração, por outro lado, atribulado, transtornado, que tenta controlar a própria vida e a das pessoas à sua volta. Uma priorizando ouvir o ensino de Jesus e outra priorizando o excesso nos preparativos daquela hospitalidade. E aí então a repreensão de Jesus repreende Marta pela agitação excessiva, por estressar sua irmã, por querer controlar toda aquela situação. E é isso que acontece, irmãos, quando nós vamos tentando controlar, nós acabamos negligenciando até mesmo aquelas prioridades maiores, como o nosso relacionamento com Deus. Controle, portanto, é uma forma de autoadoração, é idolatria do eu, idolatria do controle. Paul Tripp, ele, grande autor, conselheiro também, escreve muita coisa boa na área de teologia, família, aconselhamento, nas mais diversas áreas. Ele escreveu sobre essa questão do ídolo do controle. Estou cada vez mais convencido que existem apenas duas maneiras de viver: confiar em Deus, no seu governo, ou tentar ser Deus. Confiar em Deus ou tentar ser Deus. Como pecadores, ele diz, como pecadores nós somos muito melhores em tentar ser Deus do que confiar em Deus. Sabe que essas palavras estão encontrando eco aí no seu coração? Você se identifica com isso que nós estamos trazendo nessa manhã, especialmente as mães? É nessa hora que se manifesta então, meus queridos, o nosso ídolo supremo. O ídolo supremo que nós herdamos em nosso coração de Adão e Eva, que vai sendo passado de geração em geração. O ídolo supremo sou eu. Eu quero ser Deus. Eu quero ser Deus tanto quanto Adão e Eva desejavam. Eu sei o que é melhor. Eu tenho sabedoria. Eu posso. Eu tenho capacidade. Eu vou controlar tudo. E ao final vou ficar muito satisfeito comigo, glória para mim. É isso que é ser Deus, meus queridos. Eu sei, eu posso e eu vou controlar. Marta estava querendo controlar tudo, os preparativos, Maria, Jesus e até Jesus. E para que todos eles realizassem aquilo que ela achava que era o melhor para a casa dela, para aquele dia especial. Fico pensando, e não fica difícil da gente ter aqui até empatia com Marta. Que pesado foi para ela viver desse jeito, que fardo, que luta. Os nossos ombros, meus queridos, não foram projetados para nós ficarmos assentados no trono do universo. Nós não temos caixa para isso, nós não temos estrutura para isso. Ao contrário, no Salmo 47, nos versículos 7 e 8, nós temos uma declaração daquele que é capaz de fazer isso. No Salmo 47 nós encontramos, eu convido a igreja para ler: Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Olha aí quem é capaz de controlar e com quem nós devemos contar, a quem nós devemos entregar todas as nossas preocupações. Ele é Deus, eu não sou. Eu sou criatura, feito para depender do Criador. Não fomos criados para autonomia, não fomos criados para controle. Irmãos, isso é muito bom. Espero que você veja isso como sendo algo maravilhoso. Você não foi criado para autonomia, para controle. Você foi criado para depender de Deus. Que maravilha! Você não precisa carregar o piano sozinho, carregar o fardo de uma vida no mundo amaldiçoado como o nosso, cheio de problemas, de desafios. É da sua natureza humana depender de Deus, e é da natureza divina cuidar de você, abençoar você.
se você tem com Ele uma aliança. Ele é rei, eu não governo, é Ele quem governa. Eu não governo, eu não controlo na esfera de atuação que só Deus pode governar. Ele deve ser glorificado e não eu, porque Ele é bom, porque eu posso confiar nele. Ele é glorificado porque Ele é fiel, Ele sabe muito melhor o que é melhor para mim e Ele está no controle. O nosso contentamento, meus irmãos, não pode depender, e aqui que o ídolo do controle bagunça com a vida do crente, quando nós perdemos até o contentamento de viver, quando as coisas não estão sendo do jeito que nós queremos que sejam. Meus queridos, se nós vivemos para a glória de Deus, a vida pode estar realmente um caos, mesmo assim nós podemos viver contentes. Mesmo quando há problemas na família, problemas financeiros, problemas de saúde, isso não rouba o contentamento do crente que já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. É aqui que está a diferença. Ou nós adoramos o nosso eu e a nossa capacidade tentativa de controle, ou nós adoramos a Jesus e ficamos contentes nele em toda situação, até mesmo quando há caos na nossa vida, à nossa volta. A idolatria do controle é a rebeldia do pecador. É o pecado de deixar de dar glória a Deus, o pecado de não depender dele como é devido, para o nosso bem. J.C. Ryle, mais uma vez, aquele bispo de Liverpool, ele diz: se Cristo é nosso, temos tudo em abundância, tudo o que é realmente necessário. Nesse Dia das Mães, eu tenho orado para que, mamãe, esse seja o seu maior presente nesse Dia das Mães de 2025, enxergar o ídolo do controle no seu coração e finalmente se livrar dele e viver uma maternidade mais leve, ainda que com grandes responsabilidades e encargos que não tem como se eximir deles, mas sem o peso desgastante da idolatria do controle. Nós somos criados e redimidos para a dependência de Deus e não para o ídolo do controle. Essa tentativa de controle é desgastante, essa tentativa de controle é idolátrica, é pecado. Mas por último, uma verdade que sempre faz parte do Evangelho, né? O Evangelho nos desnuda, mas ao mesmo tempo nos cobre com a graça de Jesus. O ídolo do controle, ele é destronado pelo Evangelho. Enquanto o caos estava instalado naquela manhã, ali na casa de Marta, o Senhor dos Senhores tinha tudo sob controle. Ele estava controlando todo o universo, não só aquele momento, aquela refeição. E aí Jesus então amplia a sua resposta para Marta, dizendo para ela, né, que ela, além da sua agitação toda, ele diz no verso 42... entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, verso 42 de Lucas 10, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus confronta as prioridades de Marta. Agora aqui uma ressalva: Jesus não estava ensinando que nós devemos viver uma vida contemplativa, como os monges se baseavam até numa passagem como esta, para dizer que a vida espiritual, a vida do cristão mesmo, que é um cristão consagrado, deve ser uma vida assim, só lendo a Bíblia, orando aos pés de Jesus, ir para o monte, ir para um monastério, negligenciando responsabilidade. Como é que uma mãe vai fazer uma coisa dessa? Como que a mãe fala: tá bom, agora eu vou então descansar em Jesus e deixar tudo, né, ir de morro abaixo na família, dentro de casa? Uma mulher que tem que cuidar de marido, filhos, casa, trabalho, tantas coisas para cuidar. Jesus não está dizendo que, com essas palavras, que nós devemos, que as coisas corriqueiras, mundanas nesse sentido, contraste com o que é espiritual, devem ser negligenciadas. João Calvino, ele tinha uma visão muito forte sobre essa questão de vocação para o trabalho em geral, não só para o ministério
da palavra, e ele exaltava o fato de que nós somos criados com o propósito, todos nós, de trabalhar para o bem comum, cada um dentro do chamado de Deus. E as mães têm esse chamado, então, como Paulo vai ensinar depois lá para Timóteo, né, para serem boas donas de casa, boas esposas, além de desenvolver suas habilidades e competências. O que Jesus está confrontando aqui, portanto, meus irmãos, são os ídolos do coração de Marta. Ele confronta essa falsa adoração do eu, que quer ter tudo sob controle e fazer as coisas do seu próprio jeito, mesmo em prejuízo de relacionamentos, da própria saúde. Ídolos como este do controle somente são destruídos ou destronados se eles forem substituídos. No final, meus irmãos, tudo é uma questão de adoração. A quem eu adoro? O que eu adoro? E para nós destronarmos o ídolo do controle, que é um ídolo universal, só mesmo atribuindo a Jesus o seu devido lugar no nosso coração. É o que ele está dizendo para Marta: olha, uma só coisa é o que a alma precisa. Existe a parte boa e a parte má nessa busca por significado na nossa vida. E a parte boa, ela é encontrada aos pés de Jesus. E Jesus ainda diz: essa parte boa nunca acaba. Ela tem repercussões para a eternidade. E a verdadeira parte, ou essa boa parte, é a graça de Deus. Essa é a boa parte que o crente escolheu, e a única que de fato merece ser chamada de boa. J.C. Ryle, escrevendo sobre esse texto bíblico, ele diz que essa boa parte, ela é boa, a graça de Deus, tanto na enfermidade como na saúde, na juventude e na velhice, na adversidade e na prosperidade, na vida e na morte, no tempo e na eternidade. Não podemos imaginar, ele completa dizendo, nenhuma circunstância ou posição em que não seja bom o homem possuir a graça de Deus. Por isso Jesus falou que esta é a boa parte, é aquilo que vale a pena em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer tempo. Então, meus queridos, nós somos chamados para destronar esse ídolo com o Evangelho. Nós somos chamados a confiar na graça do Evangelho. Esse é o segredo para crucificar o nosso eu controlador. Não é tentando simplesmente mudar, vou mudar o meu comportamento, não, é mudar o coração. É crucificar o nosso eu controlador, confiando na graça de Jesus, na graça do Evangelho, e descansar no seu amor soberano. Dizem que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, quando ele ia dormir, ele dizia: a soberania de Deus é o meu travesseiro, onde eu coloco a minha cabeça toda noite. Eu descanso, sabendo que Deus está no controle da minha vida, de todas as coisas. Mamães, que Jesus seja, a soberania de Jesus, o amor de Jesus seja o seu travesseiro quando você deitar toda noite, quem sabe tantas vezes cansada, exausta, que você seja renovada no seu sono por esta verdade a respeito de Deus. Nós precisamos confiar que o Deus que nos ama, que enviou o seu Filho para morrer por nós, Ele sabe como ninguém guiar nossas vidas, e nós podemos confiar no seu amor e no seu governo soberano. Mas aqui nós temos um problema que eu também quero chamar a atenção dos irmãos, sobre a soberania de Deus, sobre essa doutrina da palavra de Deus. Nós podemos crer numa teologia correta, Deus é soberano, e ao mesmo tempo não crer nela de verdade, de fato. Edward Welch, escrevendo sobre hábitos escravizadores, um livro que nós vamos estudar na escola bíblica dominical no ano que vem, no nosso currículo, ele diz que nossas crenças reais, aquelas que são o verdadeiro leme moral de nossas vidas, estão escondidas abaixo da superfície das nossas palavras. Nós podemos dizer que Deus é soberano, que nós cremos nisso, mas nossa crença real, por trás das nossas palavras, para me garantir, eu não vou confiar assim tanto em Deus, não, eu vou fazer aqui a minha parte. Por isso nós precisamos recordar a exortação do autor de Hebreus aos crentes desanimados
que estavam por causa da perseguição no primeiro século, quando em Hebreus capítulo 2, versículo 1, nós temos esta exortação da palavra de Deus. Vamos ler juntos? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nada mais antigo do que o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho foi anunciado ali na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Abraão, a ele foi pré-anunciado o Evangelho, verdades ouvidas, verdades antigas. Nós não precisamos de verdades novas, nós só precisamos crer nelas de todo o nosso coração, nos apegarmos a elas firmemente, para não ficarmos à deriva ao sabor das nossas emoções e dos nossos ídolos. Jesus, ele traz perdão, ele traz paz, mas ele também traz libertação dessa bobagem de queremos ser independentes, autônomos e controlar a vida, coisa que só cabe a Deus. É pela fé, meus irmãos. A mesma fé que nós exercemos quando fomos salvos, é esta mesma fé que nós devemos exercer para que sejamos aliviados desse fardo absurdo, impossível de carregar o mundo nas costas. Nós não somos deuses, Jesus é Deus e Ele nos faz um convite muito especial. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30, vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tentar controlar a vida é um fardo insuportável. Entregar esse controle nas mãos de Jesus é tomar o fardo, o jugo suave e o fardo leve de Jesus. É esse evangelho, meus queridos, que nos capacita a destronar este ídolo do controle e voltar o nosso coração totalmente para Jesus, que é capaz então de dirigir nossas vidas com toda a sabedoria. Eu quero concluir fazendo às mamães aqui e a todos os presentes um desafio para que você tome uma decisão. Eu quero destronar esse ídolo do meu coração. Todos nós, num momento ou outro, nós vamos ter que lidar com essa idolatria do nosso coração. Decida: eu quero destronar, eu quero morrer para o meu desejo de estar no controle. Não é uma decisão fácil e nem é final e definitiva, é uma coisa que nós vamos ter que lutar a vida toda, dia após dia, negando a nós mesmos, meus irmãos. Mas é uma decisão de reconhecer que não sou Deus, não tenho controle, e nem seria bom que nós conseguíssemos controlar a nossa vida, porque nós não temos sabedoria suficiente para isso, meus queridos. Além dessa decisão, eu quero propor aqui às mamães, agora em especial, uma oração para cada dia. E essa oração foi escrita por uma mãe, o nome dela é Cristina Fox, é uma conselheira bíblica. Você encontra essa oração no ministério Voltemos ao Evangelho, e a sua oração tem por título Oração por uma Mãe Esgotada, e eu termino com essa oração. Querido Pai que está nos céus, é uma mãe orando: venho diante de Ti, exausta e massacrada por esse longo dia. Ser mãe pode ser muito difícil. Eu frequentemente me sinto desamparada, inadequada, mas sou muito grata, porque nada acontece fora do Teu conhecimento e vontade, e o poço da Tua graça nunca seca. Por causa do que Jesus fez por mim, eu peço que Tu cries em mim um coração puro, restaure em mim um espírito revigorado, dê-me a força do Evangelho para conseguir passar pelo dia. E ela vai terminando a sua oração: abre os meus olhos para que eu veja a Tua mão trabalhando na desordem da minha vida. Seja minha constante em minhas emoções oscilantes esta visão. Mantenha o Evangelho sempre diante de mim e torna uma realidade em minha vida diária como mãe. Hoje eu vou dormir em paz, sabendo que quando eu abrir meus olhos de manhã, eu vou encontrar misericórdia nova e fresquinha, pronta para eu pegar.
É por causa de Jesus e no nome de Jesus que eu oro. Amém. Feliz Dia das Mães para cada uma das queridas aqui e aquelas que nos acompanham também.